Bom dia, obrigada. Vou fazer que nem a Silvia, eu vou ligar o cronômetro aqui. Confesso que é uma coisa que eu gosto bastante e já é uma coisa que eu venho praticando. Aí. Então, eu sou a Luísa. Eu até tinha colocado uma apresentação aqui, mas eu já tive a honra de ser apresentada. Eu sou a Luísa, sou a esposa do Maicon. Estou hoje a serviço do Reino de Deus, servindo ao nosso Senhor Jesus, e fui convidada pela pastora Renata, pela Fábio, para estar aqui para trazer essa palavra para vocês, que é sobre atenção de qualidade, né? E se eu tivesse combinado com os partilhares de vocês, talvez não tivesse dado tanto certo, porque a dinâmica que você fez é uma coisa que me marcou bastante quando eu vi a primeira vez. Eu falei, vou levar isso. E aí eu vi você cortando o papel, eu falei, ai, não preciso mais. Porque o Senhor, creio que Ele me deu um tempo para falar sobre outras coisas. Então, gostaria... Você pode passar, por favor? Ou se tiver algum negocinho... Ah, tá. Beleza. O texto base para a gente falar sobre atenção de qualidade é esse de João 21. E o contexto Jesus já havia sido morto, ressuscitado, e Pedro já havia negado ele. E aí, em João 21, do 9 ao 10, Jesus diz assim: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de pescar. Era depois daquela pesca maravilhosa que havia acontecido. E a gente percebe aqui que a gente vive hoje numa era de muita conexão. Assim como você falou sobre a distração, a gente vive nessa era de conexão, e isso acaba trazendo também muita distração para dentro das nossas casas. A gente acaba se distraindo. Eu aprendi uma expressão com o Gabriel que é scrollando. A gente vai scrollando o feed do Instagram e girando, e girando, e girando, e a gente vai se distraindo, a gente vai perdendo muito do tempo. A gente tem celular, a gente tem rede social, a gente tem mensagens instantâneas. Você manda um WhatsApp aqui, a Silvia já está recebendo lá, e é tudo muito instantâneo. E a gente não para olhar no olho. A gente não para dar essa atenção de qualidade, de olhar nos olhos uns dos outros. E uma das maiores necessidades hoje do ser humano não é só ser ouvido, mas é ser percebido. E é isso que a gente vê nesse texto da palavra de Deus também. Porque a gente percebe aqui que a atenção de qualidade, ela não está exigindo grandes recursos. A gente não precisa de muita coisa para ter uma atenção de qualidade. A gente precisa da presença. Nós precisamos estar somente presentes. A gente não precisa criar grandes coisas, mas a presença. Porque quantas vezes a gente está perto de alguém fisicamente, mas a gente está longe emocionalmente? A gente senta no sofá, do lado do marido, do lado dos nossos filhos, mas está ali scrollando o feed do Instagram. Mas está ali pensando naquele trabalho que eu não terminei, que eu precisava ter entregue. Mas quando a gente está realmente numa atenção de qualidade, a gente percebe que a gente não tem pressa para as pessoas. E é isso que Jesus nos mostra, é isso que Jesus nos ensina. Ele nunca teve pressa para as pessoas. Ele estava sempre ali, ele parava, ele ouvia, ele tocava, ele enxergava aquelas pessoas. E é exatamente isso que a atenção de qualidade significa. É esse parar, é esse ouvir, um tocar, um enxergar, né? E o próximo slide, por favor. Aí, Lucas 8, 43 e 48... fala sobre a mulher do fluxo de sangue. E isso me fez refletir o quanto Jesus fazia as pessoas se sentirem importantes. Aquela mulher, ela foi lá e tocou Jesus. Ela foi ao encontro dele, ela foi lá e colocou a mão nele. Ele estava cercado por uma multidão. E às vezes nós estamos cercados de multidões dentro das nossas casas, mesmo dentro de casa. E por quê? Por causa disso daqui. É uma multidão que está nos cercando. Quantos seguidores você tem no seu Instagram? Quantos amigos você tem no Facebook? Quantas conversas você tem no seu WhatsApp? Você está cercado por uma multidão. E Jesus também estava cercado por uma multidão. Só que ele percebeu uma pessoa. Jesus percebeu uma pessoa e ele parou.
Quem já assistiu esse episódio de The Chosen também dá para ver bem certinho. Jesus parou. Ele para. Ele olha para ela. Ele olhou para ela. Ele conversou com ela. E o mais legal de tudo para mim aqui, ele chamou essa mulher de filha. Porque no final do verso, ele diz: filha, a sua fé te curou, vá em paz. Ele reafirmou a identidade daquela pessoa. E às vezes a gente está dando mais atenção para uma das conversas de WhatsApp que a gente tem aqui do que para os nossos filhos, do que para o nosso marido. Mas Jesus está te convidando a parar a multidão e sentir aquela pessoa que está encostando em você. Uma das linguagens de amor é o toque físico. Eu não sei se tem alguém aqui que tem essa linguagem de amor, se tem algum filho que tem a linguagem de amor de toque físico, que gosta de abraçar, que gosta de pegar, que gosta disso. Precisa encostar, precisa sentir o calor. Jesus fez isso, ele parou, ele olhou para aquela mulher. A atenção de qualidade é enxergar além da multidão. É enxergar, é olhar no olho, é perceber quando alguém está sofrendo em silêncio. Jesus sabia, Jesus sabe de todas as coisas. E eu falo que como mães a gente tem um feeling assim, né? A gente tem um negócio que a criança chega em casa do colégio e ela tá diferente, você já fala, aconteceu alguma coisa. Aí você dá uma cutucada no marido, o que aconteceu? Ele falou alguma coisa no caminho para cá? A gente tem isso dentro da gente. A gente precisa fazer essa prática de parar, de olhar, de prestar atenção mais vezes. Eu gosto muito de falar sobre esperar uma resposta. Porque às vezes é um hábito nosso. Como é que você tá? Tá tudo bem. É muito hábito a gente fazer isso. Só que você percebe lá no fundo do olho, não tá tão bem assim. Então, quando a gente perguntar, você tá bem? Que a gente espere por uma resposta. Porque as pessoas, quando elas vão responder, elas também percebem quando a gente está só passando pela vida. Quando a gente está só passando e a gente não tem tempo para ouvir aquela resposta. Então, que nós possamos começar a praticar tudo isso que Jesus está nos mostrando. Parar na multidão e prestar atenção, esperar uma resposta. Porque às vezes a gente não precisa de uma solução, às vezes a gente só precisa de presença. E isso é uma coisa que eu falo bastante lá em casa, eu até coloquei no próximo slide, que é uma frase que eu falo: ouça para me entender e não para me responder. Essa é a atenção de qualidade. Quando a gente ouve a pessoa para entender a pessoa. Quando a gente ouve a pessoa para realmente querer saber o que aquela pessoa está sentindo, o que aquela pessoa está achando, o que aquela pessoa está precisando. Ouça para entender e não só para dar uma resposta. Porque nem sempre a gente precisa de solução. Às vezes a gente só precisa ser ouvido. E lá em casa, vou dar um breve testemunho. Lá em casa é muito assim. O meu marido quer resolver todos os meus problemas. E glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus por querer resolver todos os meus problemas. Mas às vezes eu chego para ele e falo assim: olha, eu vou te falar uma coisa, mas eu não quero que você me fale nada. Eu quero só que você me escuta. Eu demorei um tempo para chegar nessa fase, porque eu fui entendendo que a linguagem de amor dele é atos de serviço, eu fui entendendo que o temperamento dele é um temperamento resolutivo, eu fui entendendo tudo isso. Quando eu entendi, eu chego para ele e falo: eu preciso de uma solução para o problema que eu vou te apresentar. Ou então, não fala nada, eu só quero ouvir, eu só quero ser ouvida. E muitas vezes eu falo alguma coisa e ele entende uma coisa diferente, porque quando ele está ouvindo, ele já está pensando no que ele precisa me responder. Então a gente foi criando esse hábito. É claro que eu não olho para a cara dele bravo assim, você não ouve, você não presta atenção. Não, amor, vem cá, ouça para me entender e não para me responder. Só que isso é uma prática que eu também precisei ter. Porque como madrasta, como mãe, eu não gosto muito dessa palavra porque às vezes ela parece meio negativa, mas como mãe de coração, eu entendi que muitas vezes eu também precisava ouvir o Gabriel para entender ele e não para solucionar os problemas dele. Como eu sou professora, ele traz muitas coisas do colégio, muitas coisas da escola, e muitas vezes eu falo assim: não, mas você tem que fazer A, B, C.
já dando a solução. E aí eu fui entendendo que eu precisava ouvir para entender ele e não para dar uma solução para ele. Então, que a gente possa ir refletindo em tudo isso e ouvir mais para entender, não só para responder às pessoas, porque ouvir para entender também é atenção de qualidade. Marcos 10, do 46 ao 52, essa história é muito bonita, que é quando Bartimeu está gritando lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão que tinha ali, a multidão que tem aqui, que a gente leva para dentro da nossa casa, estava tentando silenciar Bartimeu. Os próprios discípulos estavam ali, mestre, fala para ele ficar quieto, fala para ele parar. Só que Jesus parou, mais uma vez. O nosso amado Jesus, o maior exemplo que a gente pode ter para seguir, ele parou. Imagina só, o próprio Filho de Deus. Ele está andando e ele interrompe o caminho dele. Ele para. Ele não está mais só passando pela vida. Ele parou naquele momento para ouvir um homem que estava sendo rejeitado. Mais uma vez, havia uma multidão. Tinha sim uma multidão lá. Mas Jesus parou para ouvir. E a atenção de qualidade, ela tem sobre isso. Sobre guardar o celular, sobre desligar a televisão, sobre fazer um contato visual, um olho no olho, um ouvir sem interromper e demonstrar um interesse genuíno. Gente, ouvir sem interromper para mim é a minha maior área de luta. Porque a pessoa está falando e eu já tenho perguntas para ela. Às vezes está contando uma história e eu vou lá e eu, não, mas não sei o que, mas e quero perguntar. Mas a pessoa quer falar. Ouvir sem interromper, uma atenção de qualidade. Não é a quantidade de tempo que a gente vai dar, é a qualidade desse tempo que a gente vai dar. Às vezes, 5 minutos de uma atenção sincera, de abaixar a tampa do computador, a tela do computador, de desligar o celular, colocar no modo avião, de desligar a televisão, 5 minutos vai curar um coração que está cansado, vai curar um coração que está rejeitado, assim como a gente vê ali no texto de Marcos. 5 minutos de uma atenção plena e uma atenção sincera. E eu não poderia deixar de falar sobre a mesa também. Em João 21:12, é no mesmo contexto do versículo que a gente leu ali no começo. João 21:12, Jesus faz um convite. Venham comer. Existe esse convite para sentar em uma mesa. Jesus ensinava a mesa com muita frequência. A mesa, ela sempre foi um lugar de relacionamentos também. E depois que Pedro negou Jesus, Jesus morreu e ressuscitou, Jesus não começou repreendendo Pedro. Jesus, ele preparou uma refeição. Ele primeiro criou uma conexão e depois ele foi corrigir. Primeiro ele teve um tempo de relacionamento e depois um tempo de alinhamento. Foi isso que ele fez ali com Pedro e com todos os discípulos que depois ele apareceu. E no Experiência do Lar a gente fala que na mesa os corações são curados. Na mesa os corações são conectados. E esse vínculo, essa conexão, ela acontece ao redor de uma mesa. Porque na mesa está todo mundo sentado, na mesma altura, tem olho no olho, e a gente não tem muitas distrações. Porque a mesa é o lugar que o próprio Deus escolheu para ter um relacionamento conosco. A gente vê isso desde Êxodo, quando o Senhor mandou para Moisés construir o tabernáculo. Tinha uma mesa onde seriam colocados os pães da presença, porque desde ali o Senhor falou, esse aqui vai ser um lugar de relacionamento, esse aqui vai ser um lugar de cura, esse aqui vai ser um lugar de conexão. A gente está precisando recuperar algumas coisas. A gente precisa recuperar conversas que não tenham uma tela na frente. Porque às vezes a gente está conversando com o nosso marido. Nós, mulheres, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Tem alguns homens que também conseguem, mas a gente tem muito esse hábito. Pode falar que eu tô te ouvindo. E continua aqui, ó, respondendo à multidão.
que a gente está trazendo. A gente precisa recuperar isso, a gente precisa recuperar as refeições em família. Sentar-se à mesa todo mundo junto, não precisa ser todas as refeições. Uma refeição por semana, é isso que a Dev apresenta no livro do Experiência do Lar. Pelo menos uma refeição por semana, gente, não é muita coisa. Uma refeição por semana. A gente precisa recuperar tempo com os nossos filhos, tempo com a esposa, tempo com os amigos, porque a mesa ela não vai alimentar só o nosso corpo, a mesa vai alimentar os nossos relacionamentos também. E eu tenho um testemunho aqui também, e é um testemunho que ele ganhou uma nova forma ontem. Perdão, ainda é impactante, ainda é emocionante para mim. Quando eu era criança e morava com os meus pais, o meu pai não se sentava à mesa para almoçar conosco. O meu pai ia para a sala e ficava assistindo o Globo Esporte. Ele não se sentava na mesa. E isso criou uma lacuna na minha conexão com ele, no meu sentimento com ele. E a minha mãe chamava, vem sentar na mesa conosco, fica com a gente. E ele, não, eu vou assistir o Globo Esporte. Por muitos anos eu vi isso. E eu vim morar em Cascavel muito cedo. Meus pais ficaram em Capanema e eu vim morar em Cascavel para terminar o ensino médio. E eu comecei a reproduzir esse hábito de na hora do almoço eu sentar na frente da TV, porque era minha companhia, eu estava morando sozinha. E isso afastou muito a mim e ao meu pai. Tanto é que quando a gente sentava para almoçar junto em algum restaurante, alguma coisa, a gente não tinha assunto. Porque a gente nunca tinha feito aquilo, a gente não sabia como é que funcionava. Nem eu, nem ele. E o tempo foi passando e aquela lacuna ela foi aumentando com relação aos sentimentos. A minha mãe faleceu e quando eu perdi a minha mãe, eu senti que eu perdi o meu pai também. Porque um relacionamento que já não existia, ele se tornou com um gap ainda maior, porque quem unia a nós dois era a minha mãe. E na sexta-feira passada, o meu pai decidiu participar do Movimento Legendários, ele subiu a montanha, ele entregou a vida dele para Jesus, para a honra e para a glória de Deus. E eu senti que ele voltou muito diferente. E ontem ele veio almoçar aqui em casa. Ele veio de Capanema para cá, ele foi almoçar lá em casa. E eu tenho o hábito de deixar uma música de fundo, assim, enquanto eu tô fazendo as coisas da casa, eu vou deixando um louvor na televisão. E na hora da gente se sentar para comer, o meu pai foi lá, pegou o controle da TV e desligou a televisão. Ele, glória a Deus, ele se sentou à mesa conosco e ele falou muito sobre Jesus, ele falou muito sobre aquele encontro que ele teve com o Senhor, porque o Senhor praticou atenção de qualidade com o meu pai. O Senhor parou para ouvir o meu pai. E a atenção de qualidade é justamente essa, a gente parar. A gente silenciar as coisas do mundo para dar atenção para aqueles que estão ao nosso redor, para dar atenção àqueles que estão na nossa casa, porque eles são os mais preciosos que nós temos. Eles são, os filhos são a nossa herança, o nosso marido é tudo que o Senhor nos deu com a nossa família. E Jesus, ele está encorajando a gente, né? A olhar, a tocar, a dar uma palavra de encorajamento também. É isso que a gente vê no texto de Marcos 1. Marcos 1, do 40 ao 42. E eu queria ler. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Nós temos muitos ao nosso redor que precisam de um toque de cura. Não que de nós exista algum poder, é tudo obra do nosso Senhor Jesus, mas a gente precisa parar e tocar. A gente precisa olhar para a pessoa que está do nosso lado. A gente precisa fazer isso. E que parta de nós. Eu não peguei direito a frase que vocês falaram, que comece na gente, algo assim, mas que comece em nós. Que nós seja
O foco não é você, mas comece em você. Obrigada. Que comece em nós. Que nós possamos tomar a iniciativa, que nós possamos dar o primeiro passo de parar, olhar nos olhos e tocar, encostar. Às vezes a linguagem de amor da outra pessoa não é toque físico, mas às vezes é só um toque de cumprimentar a mão, mas parar. Aquele leproso, ele foi se aproximando de Jesus e a gente vê na palavra de Deus que eles não podiam se misturar, eles precisavam estar separados, mas mesmo assim aquele leproso, ele foi ousado, ele foi ao encontro do nosso Senhor, Jesus tocou ele e pode ser que tenha sido o primeiro toque de um outro humano que aquele leproso recebeu em muitos anos, porque ele tinha lepra, ele não podia conviver na sociedade, mas Jesus toca nele e eu acho muito engraçado, mas eu acho muito legal porque Jesus, ele podia curar sem tocar. Jesus não precisava dar aquele toque, Jesus podia só falar, seja curado. Mas não, Jesus decidiu tocar nele, porque ele sabia que aquela pessoa, ela não precisava só de uma cura física, ela precisava também de uma cura emocional, de alguém estar encostando em mim. Alguém me toca, alguém me deu um calor humano. E talvez exista alguém do seu lado, às vezes existe alguém dentro da sua casa que está precisando de um abraço, de uma palavra, de um elogio e de um encorajamento. Você é importante para mim. Eu estou orando por você. Às vezes, a gente só precisa ouvir uma frase de impacto. Às vezes, só um Jesus te ama e eu também. Porque a gente precisa dar essa atenção de qualidade para as pessoas, de parar, de olhar, de encostar. Jesus está nos encorajando nesse texto de Marcos. E para concluir, a gente vive correndo. Só que o reino de Deus, ele é feito nos encontros. O reino de Deus, ele acontece ali naqueles encontros, né? A gente ouve muito, Marta, Marta, você está atarefada, inquieta com muitas coisas. Mas se encontra aqui comigo, se encontra aqui. A mulher do fluxo de sangue, ela teve um encontro com o Senhor, Bartimeu teve um encontro com o Senhor, o Pedro, depois da pesca, depois de ter negado Jesus, ele também teve um encontro com o Senhor. Esse leproso que a gente acabou de ler, também tiveram um encontro com o Senhor. Todos eles foram vistos por Jesus. Em todos eles, Jesus parou e olhou para eles. Jesus deu atenção. E esse, eu acredito que é o maior presente que a gente pode dar para alguém. E o presente mais raro não é dinheiro, não são os nossos recursos, mas é a nossa atenção. Porque quando a gente dá essa atenção de qualidade, a gente reflete o coração do nosso Senhor. A gente vê em várias passagens, não só essas que eu trouxe aqui, mas a gente vê em vários momentos o Senhor dando essa atenção de qualidade, esse abraço, esse encostar, essa palavra, essa atenção de qualidade. O amor é muito mais do que sentir. O amor é também estar presente na vida um do outro. Amém? Muito obrigada. Que lindo, né? A partir de hoje a gente começa a olhar para a atenção com uma outra perspectiva, né? A gente chega aqui com uma ideia e a gente é abençoado com isso. Obrigada. E agora eu quero abrir para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa com relação à atenção, para a Luísa nos dar dicas, para poder nos ajudar aqui, como a gente pode colocar isso em prática? Bom dia. Bom dia. Então, não sei se eu vou conseguir, mas sobre o tempo de missa, mexeu bastante, sabe? Porque eu tenho um menino de 16 anos e a gente tem 2 refeições só junto. É o café da manhã e a janta. Mas
Quando eu vou tomar café hoje, eu não tá assim, eu falo pra ele, filho, vem jantar com a mãe, vem tomar café com a mãe. Vem jantar, sabe? Ele não larga o celular por momento nenhum. Agora ele comprou jogo. E piorou mais. Porque ele fica muito tempo no quarto dele. E nada tira ele lá de dentro. Então eu queria muito que... A gente só tem 2 refeições. Que é o café da manhã, é muito corrido. Mas a janta... Eu chego, faço a janta. Eu vou lá no quarto dele e falo, filho, larga o celular, larga o jogo um pouco. Venha jantar, mamãe. Tá, mãe, já vou. Aí eu preparo a mesa. Como o meu costume, desde pequena, servir o prato dele. Sirvo, eu coloco lá na mesa. Falo, filho, vem orar com a mãe. Vamos jantar. Aí ele chega até a mesa. E te ora ali rapidinho. Ele dá 2 bocadinhas na comida ali, 2 colheradas. Ele larga tudo aquilo ali e corre pro quarto. E eu não tenho amor com ele, sei porque ele não dá o tempo dele para mim. E eu queria ter mais o tempo dele para mim. Uhum. Isso me machuca bastante. Então, tempo de mesa ali me sai pensar, sabe? Me judia bastante do meu filho não ficar mais perto de mim, porque o tempo que eu tenho com ele mesmo é à noite. Uhum. Porque eu fico o tempo todo fora de casa. Uhum. O dia todo, desde as 6 horas, às vezes 9 horas da noite eu chego. E correndo, e ele ainda não dá o tempo dele para mim. Que comece em você, né? Que comece em você, que você possa... Perdão. Que você possa continuar. Eu vejo, eu sinto isso no meu coração, que você possa continuar indo até o quarto dele. Filho, vem fazer uma refeição com a mãe. Que você possa continuar servindo ele. Continue e entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor, fale para o Senhor, Senhor, eu desejo ter uma refeição aqui com o meu filho. Senhor, eu quero a presença dele aqui. Porque realmente é uma distração e essa fase é uma fase muito delicada. Mas que você permaneça nisso. E lembra que você não está sozinha sentada àquela mesa. Por mais que a presença do teu filho ali seja muito rápida, a presença do Senhor Jesus, ela continua ali contigo. Essa conexão. Você pode ir fazendo pequenos combinados com ele. Foi uma coisa que funcionou na minha casa. O Gabriel, ele tem um videogame e ele gosta bastante. E ele comia muito rápido para poder jogar o videogame. E aí a gente começou a combinar que a mastigação ela tinha que ser mais lenta para não dar problemas no estômago, mas especialmente a gente ia sair da mesa todo mundo junto. A hora que o último terminasse era o momento que a gente podia sair da mesa. A gente foi fazendo esses pequenos combinados, muito sutis. Quando ele terminava, a gente pedia, me dá mais 2 minutos da sua atenção. E muitas vezes a gente ouviu, o que eu vou ficar fazendo aqui? Ou às vezes, assim, ele terminava e aí a gente pedia 2 minutos, ele fazia assim. E ficava deitado na mesa. Mas ele estava ali. Esses pequenos combinados de demonstrar que você deseja a atenção dele, não larga o celular e vem aqui ficar comigo. Mas assim, eu desejo a tua atenção, me dá 2 minutos da sua atenção. Esses pequenos combinados, eu acredito que você pode ir fazendo com ele, mas especialmente orando ao Senhor. Orar ao Senhor para que o Senhor mostre a ele a importância daquilo ali. E permaneça firme que o Senhor vai te honrar. Eu vejo, o Senhor vai honrar a sua vida e essa sua força de continuar servindo Ele, mesmo na correria, de continuar colocando a comida no prato dele. Mais alguém?
Eu vou fazer uma... Vai lá, seu filho. Como que você conseguiu descobrir tudo isso aí? Você já... Como que você conseguiu chegar a esse ponto? De ter essa maturidade, de ter esse tempo? É obra do Senhor na minha vida, Davi. Faz mais ou menos... Há mais ou menos uns 5 anos. Há 5 anos a minha mãe faleceu e eu era como ela. Eu trabalhava muito. Eu tive muitos aniversários. Ela viveu durante 24 anos da minha vida. Em um aniversário a minha mãe estava lá, porque ela trabalhava muito. E eu entendia, mas eu sentia a falta da presença dela. E quando ela faleceu, eu também estava naquela de trabalhar muito. E como o Gabriel não é meu filho de barriga, ele é meu filho de coração, eu tinha até um assim, mas ele não é meu filho, eu não preciso fazer isso por ele. Mas o Senhor me mostrou que eu não iria ser igual à minha mãe. O Senhor me mostrou que eu precisava dar essa atenção de qualidade dentro da minha casa. E eu pedi a conta do meu emprego, apoiada pelo meu marido, nós conversamos e decidimos que seria melhor para todos nós, para nossa família. E eu comecei a me dedicar a ter um relacionamento maior com o Senhor. Eu comecei a me dedicar à minha casa. E o Senhor foi me mostrando. O Senhor foi falando comigo, aqui, essa área aqui você precisa dar mais atenção. Essa área aqui você está precisando eliminar mais as distrações. E foi tudo um processo. Ainda algumas áreas são um desafio para mim, de posicionamento também. Mas o maior impacto que gerou em mim foi quando o Senhor falou que eu não seria como a minha mãe, de que eu não estaria ausente dentro da minha casa. E isso não é um convite para vocês pedirem a conta, não é isso. Não é isso. Não é um incentivo. Isso não é um incentivo para que vocês peçam demissão. Isso é um incentivo para que quando vocês cheguem em casa, vocês estejam em casa, de corpo, alma, espírito e coração. Que o coração esteja em casa. É um convite para, agora eu estou aqui, o meu trabalho ficou lá. Mas eu trabalho em home office. Desliga o computador. O trabalho delimita um horário de expediente. Até aqui eu vou trabalhar. Depois daqui é o meu primeiro ministério, a minha casa, a minha família. Mas foi por experiência, Davi. Foi por algumas dores que eu senti, de não ter a presença da minha mãe ali. E o próprio Senhor falando comigo, aqui você precisa. Mas isso, eu tive que me colocar num lugar de ter tempo e relacionamento com Ele, para que Ele pudesse falar comigo, para que eu pudesse silenciar, para que Ele pudesse falar. Amém?